Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o conceito de coerência textual e a sua importância na nossa comunicação. E nós vamos entender que sem coerência, o texto perde o seu sentido e não cumpre a sua função comunicativa. A gente já sabe que a coerência textual é o fator que garante a harmonia e a lógica do texto. E isso envolve aspectos lógicos, semânticos e cognitivos que são dependentes do conhecimento compartilhado entre os interlocutores. Por esse motivo, você precisa conhecer e identificar os 3 aspectos de coerência, que é o aspecto lógico-semântico, o aspecto cognitivo e os fatores de contextualização. E nesse vídeo nós vamos conhecer como funciona cada um deles por meio de exemplos práticos. Aqui é Josiane Silva, do canal Lição de Casa. E o objetivo desse canal é compartilhar tópicos relevantes para aumentar seu conhecimento e te ajudar a fazer suas lições de casa com mais compreensão e autonomia. Se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreve no canal e ativa as notificações para ser avisado toda vez que eu publicar novos vídeos. Vamos começar então. Os aspectos lógicos tratam dos elementos que se relacionam de forma lógica e semântica. Agora vamos observar este exemplo e quais os pontos que dificultaria a compreensão lógica e semântica dele. Maria foi ao parque com os amigos, acordou cedo, foi à escola, tomou café. Quando você olha esse texto, parece que a sequência dele não segue de uma forma natural ou de uma forma esperada. Ela foi ao parque primeiro, depois tomou café, depois foi para a escola. Como é que foi isso? O aspecto lógico e semântico, ele fala de uma ordem natural e esperada na frase. Como você pode ver na reescrita dessa frase, Maria acordou cedo, tomou café e foi para a escola. Depois das aulas, ela foi ao parque com seus amigos. Observe que você consegue perceber a lógica do texto porque as ações estão em uma sequência temporal e causal que faz sentido. Acordar, tomar café, ir para a escola e depois ir para o parque. Você observa que existe uma lógica semântica em volta desse texto. Agora, o que significa aqui o aspecto cognitivo? Quando se trata do aspecto cognitivo, ele depende de conhecimento prévio e do compartilhamento de informações entre os interlocutores. Isso quer dizer que a pessoa que você vai passar a mensagem tem um conhecimento de mundo para conseguir compreender aquela mensagem. Então esse conhecimento é chamado de conhecimento compartilhado. João foi ao Maracanã assistir o clássico Fla-Flu. Ele estava animado porque sempre é um jogo emocionante. Então você percebe que há coerência nesse texto para os leitores brasileiros que conhecem a rivalidade entre os times Flamengo e Fluminense. Esse conhecimento é o que faz com que o texto se torne compreensível. E essa compreensão, ela se refere ao aspecto cognitivo. Agora vamos ver aqui quando o conhecimento não é compartilhado. João foi ao estádio ver o jogo entre Dínamos e Blazers. Ele estava animado porque sempre é um jogo emocionante. A questão é que, quem conhece esses times? É um time famoso? Do que se trata? Essa falta de conhecimento de mundo aqui, de conhecimento dessa informação, faz com que o texto não seja coerente pelo aspecto cognitivo. A outra pessoa não vai compreender com muita clareza, ou aquela informação não vai ter significado algum para ela, simplesmente porque ela não tem esse conhecimento prévio desses times. Agora, vamos dar uma olhada à coerência quando se refere aos fatores de contextualização. Os fatores de contextualização podem se referir à data, local, assinatura e elementos gráficos que situam o texto em um contexto específico. Então, o fator de contextualização precisa. Vamos lá. Vamos considerar, neste caso, como fator de contextualização, data e local. A festa será no próximo sábado, dia 20, na casa da Ana. Quem lê essa frase consegue compreender porque ele fornece informações específicas sobre quando e onde a festa acontecerá, situando esse evento em um contexto claro. Agora, olha esse outro exemplo, que tem uma falta de contexto. A festa será no sábado. Quem lê vai perguntar imediatamente, ok, qual sábado? Onde? Então, esse texto aqui, ele não obedece essas regras de fatores de contextualização. Quando você for escrever o seu texto, você precisa considerar os fatores de coerência que nós vimos, o lógico, o semântico, o cognitivo e os fatores de contextualização. Porque, ao entender e aplicar os aspectos lógicos e semânticos, os aspectos cognitivos e os fatores de contextualização, é possível melhorar significativamente a coerência dos textos que produzimos e interpretamos.
São detalhes que vale a pena você registrar. Agora, vamos fazer mais alguns exercícios práticos para fixar melhor o que são os aspectos lógicos e semânticos. Vamos reescrever o seguinte texto. Pedro almoçou, depois tomou banho, em seguida ele acordou e foi trabalhar. O que aconteceu primeiro? Observe que este texto aqui, esse primeiro texto, ele não obedece à regra de um texto coerente no sentido do aspecto lógico e semântico. Ele não segue uma ordem natural. Então ele fica confuso. Agora, quando a gente reescreve, você tem aqui uma lógica semântica. Primeiro Pedro acordou, tomou banho, depois ele almoçou e depois ele foi trabalhar. E você percebe que essa sequência de fatores que foram acontecendo aqui, ela é lógica, é o esperado. Mesmo que você diga, eu vou escrever, não importa, eu escrevo do jeito que eu quiser, falo do jeito que eu quiser, mas na sua redação essa questão vai ficar comprometida. Agora vamos para mais um exercício para compreender a coerência pelos aspectos cognitivos. No primeiro texto, os aspectos cognitivos têm aquela informação compartilhada. As pessoas que vão ler o seu texto conhecem as mesmas coisas, os pontos que você vai conversar no texto. Aqui no texto 1, nós temos um exemplo. Ana foi ao show de Anitta e estava muito animada. Esse texto, sob o aspecto cognitivo, sobre o aspecto da informação compartilhada, ele é coerente. Por quê? As pessoas que você está escrevendo o texto, por certo, conhecem a Anitta. Agora, no texto 2, ele já não é tão coerente. Por quê? Ana foi ao show da banda XYZ. Quem é a banda XYZ? Então, aquele texto não fica coerente porque esta informação não é compartilhada. Você conhece a banda, mas aquele público que você está se referindo não sabe. De repente, essa banda aqui é uma banda conhecida só na sua cidade, só no seu bairro. E aí essa informação fica descontextualizada. A questão da coerência cognitiva, o conhecimento compartilhado, ela é muito importante na hora que você vai fazer uma redação para o Enem, uma redação para concurso, ou escrever um texto para quem quer que seja. Se a pessoa busca informações que aconteceram a nível nacional e mundial. Dessa maneira, as pessoas que leem vão saber do que você está falando. Aquele acidente que aconteceu na rua da sua casa é importante, mas o Brasil inteiro não ficou sabendo dele, o mundo inteiro não ficou sabendo dele. Então, quando você vai escrever, precisa tomar cuidado com esse tipo de informação, para que não falte o aspecto cognitivo para deixar o seu texto coerente. Agora vamos ver aqui um exemplo, um exercício prático, usando os fatores de contextualização. Quando você trata dos fatores de contextualização, você deve lembrar que ele deve mostrar em que situação aquela informação está acontecendo, o que vai acontecer depois. E aqui eu vou deixar para você um exercício para fazer e deixar nos comentários. Na frase, nos encontraremos lá amanhã. O que você precisa colocar aqui para deixar esse texto coerente de acordo com os fatores de contextualização? Quer dizer, em que situação você pode criar para deixar esse texto coerente? Vou aguardar a sua resposta aí nos comentários. Vou falar aqui de uns exemplos práticos de coerência textual em diferentes situações, só para fixar mesmo um pouco mais essas informações. Pensa agora em qual contexto melhor atende essa oração. Estou muito feliz por ter sido promovido. Em que situação isso causaria uma coerência? Analise se há coerência nas seguintes frases. A reunião de negócios foi um sucesso. Contextualização, local de trabalho. A reunião de negócios foi um sucesso. Contextualização, parque infantil. O texto mais coerente aqui no caso é aquela contextualização que diz respeito ao local de trabalho. Então, a reunião de negócios, ela acontece no local de trabalho. Dificilmente uma reunião de negócios vai acontecer num parque infantil. Então, observe que você precisa contextualizar a sua mensagem de maneira que ela não perca a coerência. Revise esse texto deixando ele coerente. E é mais um exercício que você vai deixar nos comentários se você chegou até aqui no vídeo. O médico prescreveu um remédio para o carro. Como é que você vai colocar esse texto deixando ele coerente? Eu espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor como deixar o seu texto coerente. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Abraços e até o próximo vídeo.